Fala galera do agro, Mionzeira na área. Hoje o papo é reto, direto pro coração da sua fazenda. Já ouviu falar em estação de monta? Pensa comigo. Imagina uma empresa gigante, onde cada funcionário entra de férias quando quer. A produção acontece sem data marcada e ninguém sabe direito quando o salário vai cair. Vira uma bagunça, né não? Na pecuária, é a mesma coisa. A estação de monta é exatamente o contrário dessa bagunça. É a organização, é definir um período certinho do ano, um calendário para colocar os touros junto com as vacas. É dizer: galera, a festa do amor tem data para começar e para acabar. Simples assim. É botar ordem na casa, ou melhor, no pasto. Mas por que isso é tão importante, Mion? Pensa só. Quando você deixa a natureza rolar solta, sem controle nenhum, os bezerros nascem em qualquer época do ano. Um nasce em janeiro, no meio da seca. Outro nasce em junho, no frio. Cada um com uma necessidade diferente, num momento diferente. Fica impossível cuidar bem de todo mundo, certo? A estação de monta vem para resolver isso. Ela concentra os nascimentos numa época só. E não é qualquer época. É na melhor época possível, quando o pasto tá verdinho, cheio de comida boa para as mamães vacas produzirem aquele leite turbinado para os seus filhotes. É inteligência pura aplicada no campo, meu amigo. É como planejar uma festa de aniversário. Você não decide tudo de última hora. Você escolhe a data, prepara o bolo, a decoração, a comida. Na fazenda, a estação de monta é esse planejamento. Você prepara suas vacas, seus touros, o pasto, tudo para a grande festa da reprodução. O resultado? Bezerros nascendo todos juntos, fortes, saudáveis e na época certa. Isso facilita tudo: o manejo, a vacinação, a vermifugação, a venda. Vira uma linha de produção, uma orquestra afinada onde cada instrumento toca na hora certa. É o primeiro passo para sair do amadorismo e entrar no jogo dos grandes, na pecuária de resultado. E não se engane, isso não é coisa só para fazenda gigante de cinema. É para você também, pequeno e médio produtor. Organizar a reprodução é a base de tudo. É o que vai te permitir crescer, melhorar seu rebanho e, o mais importante, botar mais dinheiro no bolso. É a diferença entre ficar contando com a sorte e tomar as rédeas do seu negócio. Pensa nisso como o roteiro do seu sucesso. Com a estação de monta, você não assiste o filme da sua fazenda acontecer. Você é o diretor. Você decide a hora da ação, do romance e, no final, colhe os louros de um trabalho bem feito. É ou não é sensacional? Beleza. Agora que a gente já entendeu que estação de monta é organização na veia, vamos falar dos objetivos. Qual é a meta? Onde a gente quer chegar com isso? O primeiro e mais óbvio objetivo é concentrar os nascimentos. Pensa na trabalheira que dá um bezerro nascendo a cada semana. É um caos. Com a estação, você programa para que todos os nascimentos, ou a grande maioria, aconteçam num período de 60 a 90 dias. Por exemplo, você pode planejar para que todos os seus bezerros nasçam entre agosto e outubro. Isso significa que todo o manejo de cura de umbigo, identificação e primeira vacina vai acontecer de uma vez só. É muito mais prático e eficiente. O segundo grande objetivo é aumentar a taxa de prenhez. Como assim, Mion? Quando você faz a estação, você prepara o time para entrar em campo. As vacas não entram na estação de qualquer jeito. Elas precisam estar bem de saúde, com o corpo em dia, o que a gente chama de bom score corporal. Elas precisam estar nutridas, fortes. Uma vaca bem nutrida tem muito mais chance de ficar prenha logo no começo da estação. A gente joga para ganhar. O objetivo é fazer com que o maior número possível de vacas emprenhe logo nos primeiros 30 dias. Isso garante bezerros mais velhos e mais pesados na hora da desmama. É a famosa bezerra do cedo. Outro alvo importantíssimo é melhorar a qualidade do seu rebanho. A estação de monta é a oportunidade de ouro para fazer uma seleção rigorosa.
Sabe aquela vaca que todo ano dá trabalho para emprenhar? Ou aquela que desmama um bezerro mirradinho, fraquinho? Com a estação, fica fácil identificar esses animais. A vaca que não emprenhou no período determinado, sinto muito, mas ela vai para o descarte. É jogo duro, mas necessário. Isso faz com que, ano após ano, só as fêmeas mais férteis e produtivas permaneçam na fazenda. O mesmo vale para os touros. Você seleciona só os craques, os artilheiros da reprodução e garante filhos cada vez melhores. Por fim, um objetivo que todo mundo ama: facilitar o planejamento da fazenda inteira. Com nascimentos concentrados, você sabe exatamente quando vai precisar de mais mão de obra. Sabe quando vai ter que comprar vacinas e vermífugos em maior quantidade. Consegue prever quando os bezerros estarão prontos para a desmama e para a venda, o que ajuda a negociar melhor os preços. A fazenda deixa de ser uma caixinha de surpresas e passa a ser um negócio previsível, com metas claras e um cronograma a ser seguido. É a profissionalização batendo na sua porta. É transformar o eu acho em eu sei. Isso não tem preço, meu amigo. Fechou? Já sabemos o que é e para que serve. Mas a pergunta de R$1 milhão é: quando a gente faz essa tal de estação de monta no Brasil? A resposta é simples e genial. A gente segue o ritmo da natureza, mas com uma ajudinha da ciência. A melhor época para a estação de monta, na maior parte do nosso país, é na estação das águas. Geralmente, ela começa em novembro e vai até janeiro ou fevereiro. Por que mionzeira? Porque é nessa época que São Pedro manda a chuva, e com a chuva vem o milagre do pasto verde, farto e nutritivo. É o banquete da natureza. Pensa na vaca como uma atleta que vai correr uma maratona. A gestação e a amamentação exigem muita energia. Se ela começa a estação de monta no pico da seca, com o pasto todo rapado e seco, ela está fraca. As chances dela emprenhar são mínimas. É como pedir para um jogador entrar em campo de barriga vazia. Não rola. Ao fazer a estação nas águas, a gente garante que a vaca esteja no auge da sua forma. Ela come bem, ganha peso e seu corpo entende que é o momento ideal para a reprodução. E quando o bezerro nascer, 9 meses depois, a gente já estará entrando em uma nova estação de águas, com pasto bom de novo. É um ciclo perfeito. Então, o cronograma clássico no Brasil Central, por exemplo, seria mais ou menos assim. A estação de monta vai de novembro a janeiro. Isso dá uns 90 dias, o que é um período excelente. Os touros entram no pasto com as vacas no dia 1º de novembro e saem no final de janeiro. Com isso, os nascimentos vão se concentrar entre agosto e outubro do ano seguinte. Viu como a conta fecha? O bezerro nasce no finalzinho da seca, mas logo em seguida já pega o início das chuvas, com pasto verdinho e farto para a mamãe vaca produzir leite de qualidade. É o que chamamos de parir na época certa. Claro que o Brasil é gigante, um continente, então pode haver pequenas variações. No Nordeste, a estação pode seguir o regime de chuvas local, que é um pouco diferente. No Sul, onde as estações são mais definidas e o frio é mais intenso no inverno, o planejamento pode ser um pouco ajustado também. O importante é entender o conceito. A gente casa o período de maior exigência nutricional da vaca, o terço final da gestação e o início da lactação, com o período de maior oferta de comida de qualidade, que é o pasto na época das águas. É usar a cabeça para alinhar a produção com o que a natureza oferece de melhor. É a união da sabedoria do campo com a técnica. Para ter sucesso na estação de monta, não adianta só jogar o touro no pasto e cruzar os dedos. É um campeonato de 3 fases: o antes, o durante e o depois. O antes é a pré-temporada, é o preparo dos atletas. Isso começa uns 60 a 90 dias antes da estação. Primeiro, vamos cuidar das nossas fêmeas. É hora de fazer o diagnóstico de gestação para saber quem já está prenha da estação passada e quem está vazia, pronta para outra. As vacas vazias precisam de um trato especial. A gente avalia o score corporal delas. Se estiverem magras,
é hora de reforçar a alimentação, talvez com um proteinado, para elas chegarem na estação com nota 7, no mínimo. Também é a hora de vacinar todo mundo contra as doenças reprodutivas. Ainda no antes, o foco se volta para os machos, os nossos craques. Não adianta ter a fêmea pronta se o touro não estiver 100%. É fundamental fazer o exame andrológico nos touros. O veterinário vai avaliar a saúde geral, os órgãos reprodutivos e, o mais importante, a qualidade do sêmen. É como fazer um check-up completo no artilheiro do time antes da final do campeonato. Um touro com problema pode comprometer o resultado de dezenas de vacas. Imagina o prejuízo! É um investimento pequeno que evita uma dor de cabeça gigante lá na frente. Touro aprovado no exame? Beleza! Ele também ganha um trato especial na alimentação para entrar na estação cheio de vigor. Chegou a hora do jogo. O durante. A estação começou. Os touros estão com as vacas. E agora? A gente senta e espera? Negativo. O trabalho continua. É fundamental rodar o pasto, observar o comportamento dos animais, verificar se os touros estão cobrindo as vacas, se não há nenhum animal machucado ou doente. É importante garantir que eles tenham sempre acesso à água limpa e a uma boa suplementação mineral. Se você dividiu as vacas em vários lotes, é bom fazer um rodízio de touros entre os lotes na metade da estação. Isso diminui o risco de um touro com baixa libido ou algum problema não detectado comprometer um lote inteiro. É ficar de olho no jogo o tempo todo. E o depois? O juiz apitou o final da estação. Os touros são separados das vacas. A missão agora é conferir o placar. Cerca de 45 a 60 dias depois do fim da estação, é hora de fazer o diagnóstico de gestação em todas as fêmeas que participaram. É a hora da verdade. Aí você vai saber exatamente qual foi sua taxa de prenhez. As vacas que ficaram prenhes são as campeãs e agora precisam de um manejo cuidadoso durante a gestação. E as que não emprenharam? Essas são as vacas vazias. É hora de tomar uma decisão estratégica. Elas são jovens e foi o primeiro ano. Talvez mereçam uma segunda chance. Já são vacas mais velhas e recorrentes em falhar? Talvez seja a hora do descarte. É com essa análise que você melhora seu rebanho e sua eficiência ano após ano. Vamos ser sinceros. No final das contas, o que todo produtor quer é ver a fazenda prosperar e o lucro aumentar. E é exatamente aí que a estação de monta brilha. O primeiro benefício direto que salta aos olhos é a produção de bezerros mais uniformes. Como eles nascem todos na mesma época, eles se desenvolvem juntos. Na hora da desmama, você não terá aquele lote de refúgio, com bezerros de tudo quanto é tamanho e idade. Você terá um lote padrão, homogêneo. Sabe o que isso significa na hora da venda? Poder de barganha. Um lote uniforme, pesado e de qualidade vale mais. O comprador paga melhor porque é mais fácil para ele manejar e revender esses animais. É dinheiro no seu bolso. Outro benefício incrível é a otimização do uso do pasto e dos recursos da fazenda. Ao programar os nascimentos para a época de maior oferta de forragem, você gasta menos com suplementação cara. A natureza trabalha a seu favor. Além disso, o manejo fica muito mais fácil e barato. Imagina ter que vacinar e vermifugar animais o ano inteiro, em pequenos grupos. Com a estação, você concentra essas tarefas. Compra os medicamentos de uma vez só, talvez consiga um preço melhor. Otimiza a mão de obra, pois a equipe foca em uma atividade de cada vez. É menos correria, menos desperdício e mais eficiência. A sua fazenda passa a funcionar como uma indústria bem organizada. A melhoria genética do rebanho é um benefício que se acumula com o tempo. É um legado que você constrói. A cada ano, ao descartar as fêmeas que não emprenham e usar touros provados, você está, na prática, selecionando os animais mais adaptados e produtivos para a sua realidade. Em poucos anos, você terá um rebanho de fêmeas super férteis, que emprenham fácil, parem bem e desmamam bezerros pesados. Isso é um patrimônio, é um rebanho que vale mais,
produz mais e dá menos trabalho. É a construção de uma base sólida para o futuro do seu negócio, garantindo sustentabilidade e competitividade no longo prazo. E por fim, tudo isso se resume a duas palavras mágicas: profissionalismo e lucratividade. A estação de monta tira o pecuarista do amadorismo, da criação baseada no achismo, e o coloca no controle do sistema de produção, com dados na mão, com planejamento, com metas. Isso transforma a fazenda em uma verdadeira empresa rural. E uma empresa bem gerenciada, eficiente e que produz um produto de alta qualidade, invariavelmente, é uma empresa mais lucrativa. A estação de monta não é um custo, é um investimento. É o caminho mais seguro para aumentar o número de bezerros por vaca a cada ano, diminuir os custos e, consequentemente, aumentar a margem de lucro. É o segredo para jogar na primeira divisão da pecuária.